Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus, onde já demos início ao culto de oração, colocando diante de Deus as nossas petições, os agradecimentos e crendo que Deus ele responde segundo a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus, dando início ao... Já começamos, dando início ao culto dessa noite. Agora agradecer a Deus, dando direção em tudo aquilo que vamos fazer nesta noite. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso, fiel, justo e bom, que se inclina, Pai amado, para as nossas petições, se inclina, grandioso Deus, para os nossos pedidos e abraça-nos, nos trazendo a paz que excede todo o entendimento. Nas nossas preocupações, o Senhor, grandioso Deus, é presente em cada uma delas, nos trazendo refrigério, grandioso Deus, em nossas vidas, nos dando uma noite de paz, uma noite de comunhão contigo. Esse é o culto, grandioso Deus, que prestamos ao Senhor. Receba de todo o teu coração e que chegue a Ti como um cheiro suave, grandioso Deus, ao teu trono de graça, abençoando os louvores, abençoando as orações, abençoando a mensagem, Pai amado, sendo com a vida do pastor Eliezer, que está a caminho, que traga o grandioso Deus guardado e protegido por Ti, para que juntos possamos, grandioso Deus, celebrar o Teu santo nome, abençoando cada família aqui sendo representada em nome de Jesus. Queremos Te agradecer. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e nós vamos cantar: há um rio que corre do trono de Deus. Esse rio nós temos certeza que ele flui no trono de Deus para alimentar-nos, dando força na nossa caminhada a cada dia. Ser
Glória a Deus. Fazer nosso momento de intercessão. Nós temos a igreja, famílias da igreja, as famílias que nos acompanham pela internet. Temos a família pastoral, a irmã Sônia Lúcia, irmão João, o Darlan, Fabiana, José Roberto, a Neuza, Maria da Penha, o Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Valnério, irmão Dirceu. Irmão Dirceu, como é que está o coração? Está firme? Diminuiu o tamanho? Está grande no Senhor? Aleluia. Inácio, tem uma Edmeia, tem uma irmã Ivonete, Maria Nazaré, a Thaís, o Wilson, o Leci, Jane e família, Rosa Maria, Maria Júlia, Elza, Daniele, Wilson Jorge, Conceição, Ática, Marinalva, Naná. Naná, como é que tá? Tá bem? Graças a Deus, né, Naná? Glória a Deus. André, Alquinei, Elo e tantos outros nomes que a gente ainda não tem aqui nessa relação, mas que Deus tem alcançado, tem feito maravilhas no coração dessas famílias. Vamos orar também pelo bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai querido, nós colocamos, grandioso Deus, esses nomes, a coluna de oração, grandioso Deus, que a tua igreja, ela tem divulgado e tem, grandioso Deus, chegado até o teu trono de graça. E temos a certeza, grandioso Deus, que o Senhor tem feito milagres na vida de muitas pessoas, mas muitas delas, grandioso Deus, não venham para agradecer. Muitos deles não vêm, ó Deus querido, para poder contemplar a formosura que o Senhor tem, grandioso Deus, despertado na vida do teu povo. Faça com que, grandioso Deus, eles vejam a glória do Senhor sendo resplandecida e venham, Pai amado, para poder caminhar junto a vislumbrar, grandioso Deus, das maravilhas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Muito obrigado, Pai, por fazer parte de nossas vidas. Abençoe a primeira igreja batista em São José do Embaçaí, nas suas programações, nossos cultos na praça, cada mês, ó Deus querido, a sair divulgando a tua palavra, que possa sair, grandioso Deus, conquistando corações vazios, corações sedentos, grandioso Deus, de ouvir a tua palavra e se render aos teus pés. Muito obrigado, grandioso Deus, pelo bairro de São José. Obrigado pelo município de Maricá. Muito obrigado, grandioso Deus, pelas autoridades constituídas. Muito obrigado pelos governos federal, estadual, municipal, todos aqueles, grandioso Deus, que governam esse país, possam ser, grandioso Deus, direcionados por Ti, vendo, grandioso Deus, que o poder maior está em Tuas mãos. Louvamos o Teu nome pelo poder, pela graça e pela Tua autoridade. No nome poderoso de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Adoração sem limite. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais e mais, sem limite. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras
desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limite. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limite, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Deus é Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo as coisas sendo ruins para o teu lado, Deus, Ele é Deus. Ele firma nossos planos, nossos projetos, e a caminhada colocamos diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele fez sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus.
vier, Ele é Deus quando eu for. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Pastor Eliezer. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Bom vê-lo aqui. Meu irmão, graças a Deus, mais uma vez aqui com a gente. E a gente, volta e meia, tem que pegar um engarrafamento na estrada, mas a gente também fica triste por saber que uma vida foi ceifada na estrada. A gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que houve uma morte. Então, a gente pede a Deus para que esteja consolando a família nesse momento e cuidando, né, dos familiares da pessoa que foi ceifada, e que Deus nos proteja nesse mundo onde a gente vê tanta coisa acontecendo, né? A pessoa sai, não sabe se vai voltar para casa porque encontra vários desafios aí por causa da violência que nos cerca. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos, uma dor na coluna muito forte, mas Deus me permitiu estar aqui com os irmãos nessa noite. E feliz porque os grupos se reuniram mais uma vez, e agora com o acrescentar de mais um grupo. Eu não sei se o grupo do Rio de Janeiro ele fez na terça-feira, mas ele vai se reunir, eu acho que no outro dia, porque fica melhor para que todos os familiares estejam presentes nessa reunião. Então
Então a gente vê que Deus está abrindo as portas e que o trabalho está se desenvolvendo. Eu estou muito feliz com o grupo lá de casa, né? Já tive mais 3 acréscimos lá, o pastor Aloysio, junto com o Gabriel e a Thaís, que agora fazem parte lá do nosso grupo. Futuramente, quem sabe eles não saem do nosso grupo para estar ajudando um outro grupo, né, em algum lugar, para que eles estejam reforçando um grupo ou abrindo uma nova força de trabalho, uma nova casa, com o intuito de adorar ao nosso Deus e assim multiplicar, porque o nosso desejo não é crescer os grupos, mas sim multiplicar os grupos. Esse é o propósito desse trabalho, e Deus está à frente direcionando. Eu estava preparando uma reflexão para agora à noite e escolhemos o texto que está em Êxodo capítulo 3, versículo 10, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Êxodo 3, 10. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Senhor, usa o teu servo na reflexão dela, fala aos nossos corações, e muito obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu aqui na tua casa. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de estarmos juntos como igreja para adorar e bendizer o teu santo nome. E agora, na reflexão da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós escolhemos é questionamentos e desculpas para fazer a vontade de Deus. Quem que foi enviado aqui por Deus ao Egito? O maior profeta que o povo de Israel já teve à frente dele, né? Eles têm isso como na sua cultura, que Moisés foi alguém insuperável à frente do povo, aquele que falava aquilo que Deus ia falar ao povo, era a voz de Deus ao povo. Também estava do lado do seu irmão que exercia o sacerdócio, então ele também apoiava o sacerdote daquele momento, que era Arão, e era um homem que estava à frente com uma unção de liderança do povo. Além do mais, ele foi o legislador, aquele que entregou as leis de Deus ao povo. Então a importância de Moisés é muito grande. Mas até esse homem, Moisés, ele, no momento do seu chamado, a gente vê que ele fez alguns questionamentos e algumas afirmações. E ali a gente vê que tem uma hora que Deus se aborrece com aquela situação, mas também demonstra a humildade desse homem. Eu também busco ver por esse lado também aquilo que Moisés estava colocando diante de Deus, e aquilo que eu entendo também que era o seu questionamento pessoal até. Em Êxodo 3:11, ele mostra a Deus que ele não era capaz. Ele faz essa afirmação ou essa pergunta a Deus. Ele fala o seguinte, Êxodo 3:11, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu? Quer dizer, naquele momento ele estava dizendo que ele era incapaz de realizar aquela obra. Quem sou eu? Mas aí vem a resposta de Deus, no versículo 12: eu estarei com você quando você tirar do Egito meu povo. Vocês vão me adorar nesse monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Quem sou eu? Aí
Deus responde para ele: você pode ser quem você quiser ser ou acha que é, mas eu estarei com você. Não importa quem Deus escolhe, se ele tem condição, se ele se acha o pior de todos, se ele acha que não tem a capacidade de desenvolver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda, os seus propósitos. Mas o mais importante é aquilo que Deus colocou diante dele: eu estarei com você. E isso daí é uma realidade de todo crente, amém? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Nenhum crente está sem a companhia de Deus nesse mundo, amém? Então, irmãos, se tem um propósito de Deus na nossa vida, ele vai ser exercido. E uma coisa que Moisés ele tinha que entender naquele momento: Deus não escolhe errado. Deus, quando nos escolheu, não escolheu de forma aleatória, de forma errada. E se escolheu para um propósito, então ele não erra. Muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus lhes reservou porque se julgam incapazes. Vê se não é. Às vezes eles olham para toda a igreja, e aí eles olham dentro da igreja pessoas que são mais capazes do que elas de exercer um ministério dentro da igreja. Vê se isso não acontece, não é verdade? Eu não falo tão bem, eu não oro tão bem, eu não me expresso tão bem, eu não canto tão bem, eu não entendo tão bem a mensagem, e começa a colocar várias dificuldades por causa da sua incapacidade, não se achando capaz. Mas Deus escolhe aqueles mais simples, e é desses simples que sai a missão que Deus reservou para o seu povo. Deus escolhe pessoas que se acham muita coisa. Então foi até um posicionamento de humildade desse homem. Por isso que eu estou falando, ele arrumou algumas desculpas, ele arrumou alguns questionamentos, mas se olharmos para essa pergunta que ele fez, olha, se você for colocar diante de todo o Israel que existia ali no Egito, que estava escravo, quem teria a maior capacidade naquele momento? Moisés, porque ele foi, vamos dizer assim, preparado para exercer um papel de liderança dentro do próprio Egito. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele tinha muito conhecimento naquele lugar, porque ali, aquela região onde estava o Egito, era a região mais desenvolvida daquele pedaço de nações que existiam ali. O Egito era a maior nação, era o maior império que existia naquela localidade. Se você for buscar mais fora do Egito, naquelas áreas da Mesopotâmia, na Babilônia, que já existia também, não era tão desenvolvido quanto o Egito. E ali eles eram desenvolvidos por demais em todas as áreas do conhecimento. Esse homem foi preparado, mas aí ele olha e vê a incapacidade de exercer aquela função. E olha que era uma função bem difícil. Olha qual foi. Olha, vai lá e liberta o meu povo. Mas que história é essa? Como é que eu vou libertar? Com que exército? Se fosse eu ia perguntar: Deus, mas com que exército? Com aqueles escravos que estão lá? Você vai providenciar para que eu entre dentro do Egito com algum outro exército que vai me apoiar? Não, é você, Moisés, que vai lá libertar. Era um exército de um homem só. Se nós pararmos para olhar o texto e o chamado de Moisés, e ele fala: Senhor,
eu sou incapaz de exercer essa função. Mas aí você não pode olhar para a sua incapacidade, você não pode olhar para você, mas sim para aquele que te escolheu. E esse que te escolheu é o Deus que não faz escolhas erradas, e que Ele estará conosco para nos ajudar em seus propósitos. Amém? Em segundo lugar, a outra desculpa que a gente vê, ou questionamento, é da falta de conhecimento de Deus. Ele diz assim: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu digo? E aí vem a resposta de Deus, no versículo 14: eu sou o que sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Por que ele demonstra aqui a falta de conhecimento? Moisés, ele não tinha relacionamento nenhum com Deus. Até aquele momento, ele não conhecia Deus. E pelo que vemos aqui, muito pouco a história dos pais, né, de Abraão, Isaque e Jacó, e da intimidade que esses tinham também com Deus. E aqui ele demonstra uma falta de conhecimento de Deus. Irmãos, isso daqui é muito importante para nós nos questionarmos também. Porque quantas vezes a gente, nesse mundo, a gente se vê diante de uma pessoa que pratica uma outra religião, e muitas vezes, quando nós falamos assim, eu sou crente, aquela pessoa, ela faz o possível para fazer alguns questionamentos para te deixar sem graça, né? Para demonstrar que você conhece muito pouco da palavra de Deus. E muitos crentes passam vergonha realmente nessa hora. Por quê? Lhes falta intimidade com Deus e lhes falta também o conhecimento de Deus. Então, ele ficou preocupado com isso. Faltava intimidade. Se as pessoas perguntassem a ele, mas quem é que te enviou? Ele não tinha o conhecimento de Deus para dizer da intimidade que ele tinha com Deus. Ele viu Deus naquele momento. E antes disso, ele cultivava uma intimidade com Deus. A gente não vê isso na história de Moisés até o momento do seu chamado. Isso daí é interessante. É claro que ele foi criado dentro de um lar israelita, sua mãe era sua ama, né? Então cuidava dele, com certeza falou de Deus para ele, mas a intimidade e o conhecimento era pouco, e ele ficou preocupado com isso. E olha, muitos crentes às vezes têm até vergonha de dizer que são crentes, porque têm medo de serem questionados a respeito da Bíblia, a serem até buscados para ser orientados por uma pessoa. O que você pode me orientar a fazer? E te pede uma orientação espiritual. Como é que você vai orientar espiritualmente alguém? A não ser que seja com a palavra de Deus. A gente não vê nenhum tipo de forma de orientarmos as pessoas a buscarmos um relacionamento com Deus, um conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. A gente só pode demonstrar a vontade de Deus através do quê? Do conhecimento da sua palavra. Mas agora a gente tem visto nos últimos tempos muitas pessoas que não têm o interesse em estarem aprendendo da palavra de Deus. A verdade é essa. As pessoas vêm para o culto, as pessoas assistem, vão para o entretenimento, enchem as igrejas, mas agora lhes falta um conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido deixada muito de lado, até dentro dos cultos, irmãos. A realidade é essa. Porque eu vejo em muitos cultos de muitas igrejas aí louvor, 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 louvor. E aí quando chega no momento do culto, o pastor vai dar uma palavra, o pastor tem que
rapidinho, dá aquela palavra rápida, porque o povo se cansa da palavra. E aí depois vem mais louvor, mais louvor, mais louvor. E aí você tem mais música, mais entretenimento, mais um monte de coisa, luzes dentro do salão, girando. Mas a palavra de Deus é um pedacinho pequenininho do culto. E a palavra de Deus é um pouco cansativa para muitas pessoas. Elas não querem receber o conhecimento da palavra de Deus. E assim as pessoas estão ficando cada vez com menos conhecimento de Deus, porque é através da sua palavra que é o principal, que é aquilo que desenvolve a fé da pessoa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos orienta dessa forma. É claro que nós temos uma vida cristã que também acaba existindo pela experiência pessoal que temos com Deus, nessa intimidade com Deus. Muitas vezes temos experiências individuais que nos acompanham. Cada um tem uma experiência diferente. Acho que eu estava até conversando isso com o pastor Aloísio lá em casa. Ele tinha uma experiência e me contou. E se eu for conversar com cada irmão, cada um vai ter uma experiência individual com Deus, e assim vai ter uma intimidade especial com Deus. E ele precisava desenvolver isso. E ele questiona a respeito desse conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, vem a terceira pergunta. Mas os israelitas, Êxodo 4:1, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. E aí Deus responde no capítulo 4, de 2 ao 9, tudo aquilo que ele iria fazer. E no final ele diz assim: olha, quando eu terminar, eles ouvirão. Então Moisés, ele se sentiu intimidado. Por quê? Porque ele tinha medo de ser rejeitado. E olha, tem muitas pessoas que não vão a Cristo porque tem medo da rejeição das outras pessoas. Já falei de um colega de futebol que ele começou a jogar bola com a gente no meio dos evangélicos, no meio do pessoal da igreja onde nós participávamos do futebol, e ele gostava tanto daquele ambiente. E ele um dia chegou para a esposa e falou assim: vamos à igreja no domingo? Você precisa conhecer o pessoal lá do futebol, e o ambiente é tão bom. Vamos na igreja no domingo para a gente ver como é que é o culto lá. A mulher virou para ele e falou assim: agora você vai querer ser crente? Aí eu não sabia que isso tinha acontecido. Depois eu virei e falei: ô fulano, por que você não dá uma chegada lá na igreja, participar do culto com a gente? Ele: rapaz, eu não vou porque a minha mulher, na hora que eu falei, ela falou isso, aquilo que eu falei anteriormente. E ele se sentiu intimidado. Ele teve medo da rejeição dos da própria casa. E olha, tem muita gente que não vai a Cristo porque tem medo de rejeição dos seus amigos, rejeição da sua família. Isso acontece muito. E Moisés, quando ele sai e vai para aquela missão, ele tem medo de ser rejeitado, ele se sente intimidado. Irmãos, pregando a palavra de Deus, nós vamos sofrer muito deboche, muita rejeição. As pessoas não vão aceitar. As pessoas podem até perseguir-nos por causa da pregação do Evangelho. E nós temos que estar preparados para isso. E não usar esse questionamento diante de Deus: mas Senhor, e se eu for rejeitado? Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Não é verdade? Teve um grande profeta, e também sacerdote, e também juiz, que num dado momento ele chegou e falou: Senhor, eles estão me rejeitando. Lembra quem foi?
Samuel, onde eles pedem um rei a Samuel. Samuel, escolha um rei para que governe sobre nós. E Samuel, triste, chegou na presença do Senhor. Senhor, eles não querem que eu dirija ele mais como juiz e tal. Eles pedindo rei, estão me rejeitando. Não, Samuel, eles não estão te rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim. Então, quando nós estivermos falando do amor de Jesus Cristo, na missão da pregação do Evangelho, e houver rejeição, olha, quem está sendo rejeitado é Deus. E, irmãos, eu sempre costumo dizer o seguinte: nós temos sentimentos que às vezes nos deixam muito tristes, né? E Deus, que Ele é muito maior em amor, Ele é muito maior em benignidade, Ele é muito maior em misericórdia. Quando Ele se sente rejeitado, como é que Ele fica? Ele fica muito triste também. Mas agora, nós temos que estar preparados e não deixarmos que esse questionamento nos deixe arrefecer na missão que Deus nos tem reservado. Em quarto e penúltimo lugar, ele diz das suas limitações. E aí ele afirma, Êxodo 4:10: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Aí Deus responde, Êxodo 4:11: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Vá agora, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Quantas vezes a gente se lamenta das nossas fragilidades, irmãos? O amor de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Na fraqueza. Gente, como é que pode aquele homem que não sabe falar direito, ele está se expressando tão bem? Isso começou a chamar a atenção do povo, que deveria conhecer Moisés, porque olha, a história contada por Moisés, que não está sendo contada na Bíblia, mostra que ele era, apesar dele ter as dificuldades dele, ele era um homem muito carismático. A história contada dele, ele era um príncipe muito carismático. E quando ele chega nessa posição de liderar, ele fica preocupado com as suas fraquezas. Mas olha, ele tinha que entender o seguinte: ele tinha que acreditar na capacidade e na providência de Deus. Ah, mas eu sou limitado, eu não consigo fazer aquilo que as outras pessoas, eu sou doente. Pois Deus vai usar a sua doença para pregar o Evangelho através de você. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, qual é a primeira coisa que ele já começa a falar aos Gálatas? Ó, insensatos Gálatas, vocês que receberam a palavra de mim, me receberam como um anjo, apesar da minha doença. E alguns estudiosos dizem que Paulo, quando chegou lá, ele estava carregado da doença dele, e a doença dele, os estudiosos dizem também que afetou a sua visão, e deixou o rosto dele como se fosse um rosto inchado por aquela doença. E quando ele chega lá com aquela doença e pregando o Evangelho, e eu estava lendo um livro há tempos atrás, de como era difícil para Paulo pregar o Evangelho. Paulo era dos apóstolos aquele que mais era doente. Ele mesmo com as suas doenças, ele percorria quilômetros e mais quilômetros de estradas, subindo morro, passando por lugares áridos, passando por lugares gélidos, pegando navio e indo para os lugares para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando chegava lá: de onde você veio, Paulo? Mas assim, na fraqueza de Paulo, as pessoas viam o poder de Deus na vida dele.
Irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas tão simples, tão sem cultura, mas quando abrem a boca, as pessoas reconhecem: ah, isso daí é a sabedoria que vem de Deus. Porque aquela pessoa, mesmo sem o conhecimento, mesmo sendo uma analfabeta, mesmo não tendo tanta cultura, olha a sabedoria que essa pessoa tem, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dessas pessoas. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus fala sobre isso, irmãos, né? E às vezes a gente fica olhando para a nossa fragilidade. É da tua fragilidade que Deus vai demonstrar a capacidade dele de agir na sua vida. E é a glória de Deus que vai ser vista em você, e não a sua glória, porque a Ele é toda a honra e toda a glória. E em último lugar, é a coisa que aborrece a Deus. Deus estava conversando com Moisés, não é? Sempre falando: olha, é isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aquilo que irritou a Deus em toda essa conversa foi a parte final. Moisés afirma, ele diz assim: Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Moisés falou isso. No versículo 13 do capítulo 4, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. No versículo 14 diz assim: então o Senhor ficou irritado com Moisés. Irmãos, quando nós não aceitamos o chamado e a responsabilidade de Deus e dizemos assim para Deus: Senhor, olha só, tem outra pessoa para fazer. Você irrita a Deus. Ah, não, a responsabilidade é sua, Eliezer, está lá em tal lugar assim. Não, vai ter outra pessoa lá, mas Aniel vai estar lá. Fala isso não. Em tudo Deus, Ele vai te orientar. Mas quando você chegar e falar assim: a responsabilidade não é minha, é sua sim, é minha sim. Quando Deus, Ele é orientado pelo Espírito Santo, uma pessoa chegar para você e falar assim: fulano, faz isso, assume essa responsabilidade, vai visitar uma pessoa, alguém chegou e vai visitar fulano de tal, vai orar por ele. Você teve essa oportunidade de orar por alguém. Não fala assim: ah, no domingo eu vou chegar lá e vou falar com o pastor. Ó, isso vai irritar a Deus. Vai lá e visita aquela pessoa, porque o privilégio, Deus te deu esse privilégio de chegar e saber que tem uma pessoa precisando lá e você tem condição de ir lá visitar. Vai lá e visita, faça a obra. Ah, eu estou muito cansado para ir no culto da praça. Ah, já vou estar à noite. Tem gente que tem uma preguiça danada com relação às coisas de Deus, irmãos. Ah, não, essa semana eu fiquei preocupado nesse projeto de colocar o culto terça-feira com o culto de quarta-feira. Porque você sabe que tem muitas pessoas que pensam assim: eu já fui no culto de terça-feira, não vou quarta-feira para a igreja. Aí pronto, não assume o compromisso que já tem na quarta-feira, porque eu já fui terça. Mais uma atividade da igreja. Irmãos, quanto mais oração, quanto mais nós estivermos louvando a Deus, quanto mais reunidos em igreja, mais a igreja vai estar se fortalecendo. Era assim no início, por que agora vai ser diferente? Foi assim no início, a igreja tinha tudo em comum, eles viviam reunidos, a comunhão era poderosa, e a palavra de Deus dizia que e todos os dias o Senhor acrescentava mais pessoas à igreja, por causa da comunhão, deles estarem juntos.
de terem a alegria de estarem orando. Mas essas responsabilidades a gente deixa para depois. Olha, quando nós assumimos uma responsabilidade com Deus, e isso individualmente, eu sempre falo isso, irmãos, não transfira. Eu vejo muita gente, eu sempre falo isso, vejo muita gente pedindo orientação, pedindo para orar pela família, botando na coluna de oração os nomes, mas constantemente, quando eu olho para o salão, aquelas pessoas que pediram para colocar os nomes não estão no salão de culto orando pelos seus familiares. A responsabilidade principal é de quem? Daquela pessoa que mandou colocar o nome. Se eu entendo assim, se sou tão inferior a Deus, Deus também está entendendo disso. Mas vem cá, ela está querendo que eu responda a essa oração pelo filho dela? Cadê ela? Por que não está de joelhos na igreja? Por que não está na comunhão da igreja? Por que não está lutando em oração lá também? E muitas vezes você vai procurar a pessoa está em casa. Ao invés de estar num culto de oração orando pela sua família, quanto mais nós estivermos sendo ali igreja de Jesus Cristo em comunhão, orando e diante da palavra de Deus, adorando ao nosso Deus, mais nós vamos crescer espiritualmente, mais estaremos fortalecidos e mais estaremos fazendo a obra do nosso Deus. E Ele vai estar, e eu sempre falo isso, né? Eu posso contar com quem na obra do Senhor? Eu posso contar com aqueles que estão no culto de oração, que frequentam as reuniões da igreja. Eu não posso chamar alguém, por exemplo, que quase não vem aos cultos da igreja. Eu vou colocar fulano de tal para liderar um grupo da igreja. Eu não posso, porque essa pessoa não está aqui. E aí você perde a oportunidade de fazer a obra do Senhor, e o propósito de Deus, ele fica em segundo plano. Deus não se agrada disso, e a gente tem que viver para agradar a Deus, não é isso? A gente não aprende isso? Nós vivemos para o louvor da sua glória. Então, para agradarmos a Deus, temos que estar à sua disposição. Que Deus nos abençoe, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Amém. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações
vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. São Deus para sempre. São Deus para sempre. Rendido estou. Se renda aos pés do Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou
estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, à tua disposição para o teu chamado, para a tua voz. E Senhor, se tivermos que fazer algum questionamento, que seja para onde, Pai? Para onde o Senhor quer que nós devamos ir? Que nós possamos estar à sua disposição, Pai, e com disposição para fazer a tua vontade. Que tu possa, Senhor, trabalhar em nós, agir em nós, porque sabemos, Senhor, das nossas impossibilidades, das nossas limitações, mas, Pai, queremos estar sempre dependentes do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso prazer, Senhor, de estarmos na tua presença para te adorar. No nome de Jesus, amém.